Boa noite, meus queridos. É um prazer imenso poder tê-los aqui conosco novamente. Sejam bem-vindos à nossa casa, casa de Moacir, casa de trabalho, de estudo, de oração, e também a casa de vocês, a casa que nos acolhe e que nos proporciona esses momentos de reflexão e de aprendizado. Hoje trazemos o nosso querido irmão, Kelni Ranieri, da Federação Espírita Pernambucana, trazendo como tema a Boa Nova do Cristo, para a nossa reflexão na noite de hoje. Antes de iniciar os nossos trabalhos para a nossa harmonização, como exórdio para a noite de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o item 36, heresias. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam, que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino, com a necessária compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoa o filho por haver regressado a casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Nesta condição, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam em benefícios para todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamo-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Vamos agora fazer a nossa prece, para iniciar esse nosso primeiro momento. Elevemos o nosso pensamento ao alto e roguemos. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, te agradecemos mais uma vez por abrir as portas de tua casa para nós, aqui vir e aprender um pouco desse Evangelho libertador. Que o que hoje aqui será ministrado possa auxiliar-nos nessa nossa jornada, que o nosso irmão que fará uso da palavra possa ter o auxílio da espiritualidade amiga para chegar aos corações necessitados na noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe, proteja esta casa e todas as casas co-irmãs que trabalham incansavelmente na divulgação do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Damos assim, meus queridos, com a permissão da espiritualidade maior, dos nossos irmãos espirituais que já se fazem presentes, por iniciada mais uma tarefa na noite de hoje. Deus os abençoe. Meu querido irmão, pode ficar à vontade. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs,
jovens aqui presentes, boa noite. É um prazer muito grande retornar a esta casa para nós podermos tratar sobre mais um tema evangélico doutrinário. Hoje nós vamos abordar um tema que foi proposto e que permeia todas as obras da codificação, permeia todos os livros conhecidos sobre Jesus, que é a Boa Nova. O termo evangelho, ele vem do termo grego euangelion, que quer dizer boa nova, alegria, no sentido de conhecimento de algo que transforma. E o tema que nos foi trazido, nos foi proposto, é muito apropriado para o momento em que nós nos encontramos na atualidade da nossa humanidade. Nós observamos transformações severas em vários campos da nossa sociedade, da nossa humanidade, no campo moral, no campo físico e no campo humano. E nós precisamos ter essa solidez, ou ter a solidez que o Evangelho nos traz, para podermos compreender o que nós estamos passando e conseguirmos vencer tudo isso. Por quê? Porque nós estamos sendo selecionados todos para uma nova era, para um novo momento que vai começar a se intensificar daqui para frente e que vai exigir de cada um de nós uma decisão, se nós ficamos com o modelo antigo ou se nós seguimos o que Jesus nos ensinou. Eu queria, antes de iniciar as minhas palavras, agradecer o convite feito pela Heloíse e a recepção do nosso querido Flávio aqui na casa. É importante que nós tenhamos em mente que a casa espírita, como todas as casas de Deus, são pontos de luz na terra, para nós nos reconectarmos com o Criador. Não apenas o centro espírita, mas todas as nossas igrejas ou templos, como são ditos, são locais onde aqueles irmãos buscam o reencontro de si mesmo e a reconexão com Deus. E isso faz com que nós vençamos as dificuldades. Então, eu externo meu abraço fraterno aos dois, a Heloíse, ao Flávio, todos aqueles que integram a Casa do Centro Moacir, pela oportunidade de estar aqui. E trago da Federação Espírita Pernambucana um abraço fraterno a cada um de vocês que saiu de casa nesta noite para estar aqui, para ouvir um pouco do Evangelho, para ter contato consigo próprio, com os seus espíritos guias e com Jesus. Gente, o mergulho nosso com a divindade não tem volta. Ou a gente dá a mão ao Cristo e segue com Ele, ou nós vamos ficar como ficamos. Ele veio, trouxe a sua mensagem, mudou a humanidade em antes dele e depois dele, retornou ao plano espiritual, e nós continuamos aqui parados, muitos de nós parados, esperando que Ele viesse até nós. Agora é o contrário. Nós é que temos que ir até Ele. E Ele nos espera de braços abertos há mais de 2000 anos. Então nós precisamos conhecer essa figura ímpar que é Jesus. Quem é Jesus? Porque se nós pegarmos o nome completo, Jesus Christos, Christos é uma adjetivação dada a todos aqueles espíritos que têm a missão de governar comunidades. Então Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos crísticos da nossa galáxia, encarregado de gerir uma determinada humanidade. No caso do nosso Cristo, é Jesus, é a Terra. Mas nós temos Cristo gerindo os outros planetas do nosso sistema e que tem a responsabilidade de conduzir essas humanidades ao progresso e em direção aos ensinos de Deus. Mas nós precisamos compreender quem foi Jesus. E Kardec nos traz com a primeira pista dada pelos Espíritos na questão 625, quando ele pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia. E a resposta é bem curtinha. Um nome só: Jesus. Pronto. Esse é o Espírito
que foi encarregado por Deus de estar entre nós e servir de modelo e guia. Agora, só é modelo e guia quem tem a capacidade de estar à frente de tudo que nós vivenciamos na terra. Porque senão, não é modelo e não é guia. E a partir dessa informação dada pelos Espíritos, nós temos Kardec nos mostrando que para a nossa humanidade, Jesus é o alvo, é o modelo, é a referência que nós devemos seguir para podermos entender a sua mensagem entre nós. Quando ele disse, eu e o Pai somos um, e foi confundido pela teologia como ele sendo Deus, e não é, são figuras diferentes. E quando ele disse, para ir ao Pai, teremos que ir através de mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós precisamos entender quem é esta personalidade que saiu dos páramos celestes, não precisava encarnar e resolveu estar entre nós para nos mostrar que é possível vencer as coisas do mundo, que é possível se iluminar aqui no nosso planeta, mas que nós precisamos estar conscientes de onde viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui e para onde vamos. Senão nós nos perdemos em todo esse tumulto que é o mundo terreno e nos ligamos às coisas da terra e esquecemos as coisas do Espírito. Vejam que, anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, quando traz a questão 625, em 1939, Emmanuel, através da pena, da mão de Chico Xavier, traz um livro chamado A Caminho da Luz. E no capítulo 1 de A Caminho da Luz, nós vamos ter os Espíritos, por intermédio de Emmanuel, dizendo quem é Jesus. Lá atrás, Kardec pergunta quem é o modelo e guia. Aqui na frente, já conhecendo quem é o modelo e guia, Emmanuel vai trazer para a gente quem é Jesus. Ele diz assim, permitam-me ler: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Percebam, são espíritos puros que estão na gerência de coletividades planetárias. E aí ele continua: essas comunidades de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos seus integrantes. Percebam, membro divino, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e direção do nosso planeta por 2 vezes. Jesus só esteve na proximidade da psicosfera terrena 2 vezes. A primeira, quando o nosso globo foi ser constituído, criado. E a segunda, quando foi decidido pelos espíritos crísticos sobre a direção de Deus que Jesus iria encarnar entre nós. Iria encarnar entre nós. E aí começa uma preparação de milênios para que Jesus, Espírito puro, conseguisse estar entre nós num corpo como o nosso. Porque sendo Espírito puro, a vibração do seu perispírito, que é o corpo que nós temos quando morremos, ela é muito alta. E não teria condições de estar num corpo como o nosso. Então ele vai começando a descer o padrão vibratório aos pouquinhos para poder encarnar num corpo como o nosso. E ele cumpre a promessa que fez aos espíritos que vieram de outros planetas para estar entre nós, para ajudar o nosso planeta a evoluir. Eu estarei entre vós. E isso acontece. Ele não precisaria estar entre nós. Ele não precisava encarnar. Mas ele cumpriu a promessa aos espíritos que vieram encarnar entre nós para fazer o planeta evoluir. E ele cumpriu a promessa do cargo dado por Deus
na reunião entre os espíritos crísticos. E ele vem e encarna entre nós. Mas antes de vir entre nós, estar entre nós, ele vem nos preparar a comunidade terrena para a sua vinda, para que quando ele viesse, ele pudesse ser identificado. E aí, antes da sua vinda, ele manda vários profetas encarnar entre nós e trazerem a mensagem, a informação de que ele viria no tempo previsto. Por isso que ele diz: não vim destruir a lei, porque tudo que Jesus veio fazer aqui foi previsto e escrito no Velho Testamento, que é a Torá dos judeus. Querem ver? Está lá, em Zacarias, no capítulo 9, versículo 9 e 10. Zacarias diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, região hebraica chamada de filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado num jumento. Jesus, antes de morrer, adentra na Páscoa judaica, adentra Jerusalém montado em quê? No jumento. E é aclamado por todos quando se coloca os ramos e as palhas, dando ao mestre a condição de rei, que era assim que eram recebidos os reis que adentravam em Jerusalém. Aquele povo naquele momento reconhece, mas tempos depois, momentos depois, o crucifica, o condena quando escolhe um malfeitor para libertar, e Herodes condena Jesus. Então percebam, está em Zacarias, mas Isaías também escreveu prevendo a vinda dele, e diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho que se chamará Emanuel. Está em Isaías 7,14. Emanuel é Deus conosco, no hebraico. Emanuel, Deus conosco. A virgem dará à luz e conceberá. E eis que Jesus nasce. E o que acontece? Antes da vinda dele, agora já preparado pelos profetas a vinda e anunciada a vinda com a sua mensagem da Boa Nova, que ele traria para modificar a humanidade, porque até então os homens concebiam Deus como um rei castigador, um Deus extremamente severo e que castiga, que não perdoa. Moisés traz para a gente os 10 mandamentos, as 10 leis divinas, que o homem não compreendeu e não praticou porque era bruto e ignorante, e alegava desconhecimento, como muitos de nós ainda hoje alegam desconhecimento do Evangelho. Mas ele traz os 10 mandamentos. O povo não compreende e não pratica. Jesus vem, mas antes dele vir, ele prepara a vinda de outro profeta que prepararia o seu caminho para ser identificado quando ele tivesse encarnado, que é João Batista. Zacarias e Isabel eram velhos e não podiam mais conceber. Antigamente, a velhice chegava precoce. Você com 30 anos de idade já era considerado velho. A perspectiva de vida era muito pequena, diferente dos nossos tempos atuais. E o corpo é velho porque o espírito não tem idade. Mas o corpo exige limitações, principalmente para a mulher conceber. E Isabel era estéril, não podia conceber. E Zacarias queria muito, junto com Isabel, ter um filho. Mas Zacarias não poderia gerar, porque Isabel era estéril. Mas ele trabalhava no templo como sacerdote. E um belo dia ele adentra no templo, na casa máter dos judeus, aonde ficava a Arca da Aliança, que somente uma vez por ano o sumo sacerdote poderia entrar. E Zacarias adentra na festa da Páscoa, esse local onde ficava o Santo dos Santos. E ali aparece materializado um espírito que se autodenomina Anjo Gabriel. O Anjo Gabriel aparece para Zacarias e diz: eis que Isabel conceberá. Mas Zacarias, ligado às coisas do mundo, pensa: como é que a minha mulher vai conceber
se eu sou velho e ela é estéril. O anjo então diz: já que tu duvidaste, ficarás mudo até o dia em que a tua esposa der à luz. Todos em Israel, quando o sumo sacerdote entrava na sala dos santos, ficava esperando uma comunicação, porque existia o contato mediúnico, o contato dos espíritos com aquele sumo sacerdote, para transmitir a mensagem para o povo que ficava no átrio fora. E eis que Zacarias sai da sala dos santos e não consegue proferir uma palavra sequer, estava mudo. Retorna para casa. A mulher o percebe e não entende o que acontece, ou o que tinha acontecido, mas Zacarias permanece mudo. E eis que Isabel engravida. No 6º mês da gravidez de Isabel, o mesmo anjo, ou mesmo espírito, melhor dizendo, o espírito Gabriel aparece agora a Maria, que vai ser mãe de Jesus. E eles travam uma comunicação, um diálogo maravilhoso. Porque o anjo Gabriel diz que eis que tu conceberás um filho que dará a redenção do mundo, será a redenção do mundo, e tu darás o nome a ele de Jesus. Vejam, quem deu o nome de Jesus a Jesus não foi Maria e José, foram os espíritos. Traz o nome de Jesus. Aonde está isso? Está no Evangelho. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Olha o conhecimento da Boa Nova. Jesus nasce. Aliás, o anjo Gabriel conversa com Maria. Maria diz: como eu vou conceber nessa situação, se ainda não sou casada? E aparece quem? Aparece a figura de José. José e Maria concebem. E após o diálogo de Gabriel com Maria, olha a magnanimidade do Espírito ao receber uma missão superior. Ela responde ao Espírito: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se. E Maria engravida. No 6º mês da gravidez de Zacarias e Isabel, no 6º mês da gravidez de Isabel, queria conceber João Batista. Maria sai lá de cima e vai até Nazaré visitar Isabel. Andava a pé, cavalgado e jumento, ela grávida. Vai visitar Isabel. E eis que nasce João Batista e depois Jesus. João Batista viria ser o precursor dos trabalhos de Jesus para anunciar a vinda do Messias prometido, até o momento em que ficaria célebre o reconhecimento entre João Batista e Jesus, quando Jesus desce da Galileia e vai para a região de Jericó e é batizado no Rio Jordão. Por quem? Por João Batista. Ali João Batista identifica o Messias prometido, porque estava escrito no Velho Testamento, estava escrito na Torá, que o mestre seria batizado. João Batista reconhece Jesus ali, e ali ele diz: a partir de hoje, a minha missão se apaga e a missão de Jesus se eleva, cresce. E João Batista sai de cena, é morto, é preso e decapitado. Percebam, nesse primeiro momento do nascimento de Jesus, nós temos 2 ensinamentos maravilhosos, que o mestre traz ao vir ao mundo. O primeiro deles é a humildade. Jesus podia ter nascido em qualquer berço da época dele, rico, entre poderosos. Ele escolhe nascer aonde? Numa manjedoura. Por quê? Porque ele vem com a mensagem e com uma proposta de mudança da mentalidade que existia na época do egoísmo e das coisas do mundo. A humildade é a chave de todas as virtudes. Ninguém consegue ter nenhuma outra virtude se não tiver o corpo humilde. E tanto é assim que Jesus, no Sermão do Monte, diz: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Humilde é a humildade. Então ele já começou dando o primeiro ensinamento com o seu nascimento, antes de pregar a sua boa nova. E veio trazer um segundo ensinamento que muitos de nós não se percebem. Ele nasceu entre os animais e no estrebaria, porque não tinha encontrado local, Maria e José, para poder se instalar. Jesus traz uma outra mensagem com o seu nascimento: o contato, a nova sistemática de interação da criatura com o Criador.
Jesus agora vai mostrar que Deus não é um Deus vingativo, mas Deus é um Deus misericordioso e bom. Deus não é aquele que mata, Deus não é aquele que castiga, Deus não é o Deus criado pelos homens para poder segurar as suas paixões, para segurar os seus impulsos. Jesus vai mostrar para a gente, a partir do seu nascimento, que o contato nosso com o nosso Criador, ele deve existir em todos os momentos, mas não é um contato de medo, não é um contato de submissão, não é um contato de subserviência, mas é um contato de interação amorosa, onde o Pai olha os nossos erros, não com o fim de castigar, mas com o fim de educar, porque nós, aqui na terra, ao sermos pais, ao termos um filho problemático, nós não o abandonamos, mesmo que ele nos dê dor de cabeça. Muito pelo contrário, nós buscamos ajuda, nós buscamos dialogar, nós buscamos auxílio fora, dentro de casa, na família, sofremos junto com ele, que sofre por estar errado, porque nós sabemos que mais cedo ou mais tarde ele poderá se consertar, voltar ao caminho. Ele não é um condenado. Se nós fazemos isso, o que o nosso Deus, que é inteligência primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, vai fazer conosco? Os bons espíritos olham para nós não como espíritos perdidos que têm que ser castigados, mas como crianças rebeldes que ainda não aprenderam a seguir a lei divina, e que por não ter aprendido a seguir a lei divina, encontra no sofrimento o meio de se reajustar com as leis. E muitos acreditam que nós estamos aqui para sofrer, quando na realidade é a falta de entendimento de que o sofrimento é o descumprimento da lei divina. Quando a gente descumpre a lei divina, a gente escolhe um caminho paralelo e errado, e advém a dor para dizer para nós: você está errado, olha para você, olha o que você está fazendo e volta para o caminho, porque Deus é sábio, soberanamente justo e bom. Aonde Ele escreveu as leis divinas? Aonde estão escritas em nós as leis divinas? Na nossa consciência. Quando a gente erra, a primeira a nos acusar não é o outro, somos nós, porque a consciência acusa e diz: você está errado, você feriu o Flávio, vai lá e peça desculpa. Aí você diz por orgulho: não vou, não peço, ele merece. E a tua consciência continua dizendo: você está errado. Enquanto você não se ajustar, vai continuar sofrendo. Isso acontece em casa, isso acontece no trabalho, isso acontece na nossa sociedade. E nós vemos vários sofrimentos que, a partir do momento que a gente se ajusta com a lei, ele cessa, porque Jesus disse: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quando a gente compreende a lei, aquele peso, ele não deixa de existir, mas ele para de incomodar, e eu passo a compreender diferente. E aí nasce Jesus em Belém. Jesus passa, a partir daquele momento, a ser o modelo e guia para todos nós, porque ele passa uma infância que muitos de nós hoje diria de um superdotado. Ele vai ensinar os doutores da lei com 12 anos. Ele vai explicar a Torá para os sacerdotes. Como uma criança de 12 anos consegue saber a Torá? A Torá era ensinada antigamente de forma verbal, porque era tradição oral que existia, não existia papel como hoje. Não tinha internet, não tinha WhatsApp. Então a tradição era transmitida oral. E você tinha que ir para o templo para aprender durante anos a Torá discutida e oral. E Jesus sabia discutir com os doutores da lei, com 12 anos de idade. Aos 30, começa o seu messianato e o seu apostolado. Por 3 anos, Jesus prega entre nós tudo o que nós conhecemos. Não escreveu nada. Não escreveu nada. Tudo foi escrito por 4 evangelistas. Aliás, por 4 personalidades. 2 apóstolos e 2 seguidores de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João, apóstolos de Jesus. Marcos e Lucas não eram. Vieram escrever os seus evangelhos depois, por intermédio ou forma indireta, como diz a teologia. Lucas em contato com Pedro e com Maria, e Marcos em contato com Pedro. Então eles vão escrever esse evangelho. Jesus morre em 33,
os evangelhos vão começar a ser escritos a partir de 60 a 110, pela cronologia dos estudiosos, com datas incertas, mas entre 60 e 110 da era cristã. Veja, Jesus morreu em 33. Então, essa escrita do que está aqui, no Evangelho da Boa Nova, reflete aquilo que aqueles que tiveram contato com Jesus perceberam e guardaram e colocaram para a gente seguir. O ministério de Jesus é um ministério de muita luz, mas ele não é para o corpo físico. A mensagem que está no Evangelho não é para o corpo físico, é para o espírito. Percebam como é interessante. Moisés escreveu os 10 mandamentos. O povo não compreendeu e não aplicou. Jesus veio e disse: eu não vim destruir a lei. Pegou os 10 mandamentos e ensinou a todos nós a compreendê-los e a aplicá-los. Mas nós os distorcemos ao longo das eras. E ele, sabendo que a gente ia distorcer, não esqueceu de prever para o futuro que ele mandaria um outro Consolador para nos relembrar tudo o que ele havia ensinado. Ele fala em João 14, eu vos enviarei o Consolador prometido, a doutrina espírita. E aí vem a doutrina em 1857 e repete o que Moisés tinha colocado lá no Sinai. Na parte terceira, as leis morais, 10 leis, cuja maior dela é a lei de justiça, amor e caridade. 10 leis. Mais uma vez, vem os Espíritos, sobre a coordenação do Espírito de verdade, trazer para a gente aquilo que Moisés havia falado lá atrás, o que Jesus havia ensinado, e agora vem nos lembrar para que nós aplicássemos a boa nova, o ensinamento do que nós precisamos compreender aqui, para conquistarmos o reino futuro de Deus. E aí vem o grande problema de muitos de nós: onde está o reino de Deus? Nós precisamos conquistar o reino de Deus aqui. Jesus falou, ninguém vai ao Pai se não conquistar o reino de Deus em si. Nós procuramos o reino de Deus fora, achamos que o reino de Deus é uma cidade, é um lugar no plano espiritual ou no mundo que a gente não sabe qual é. Mas Jesus nos dá a dica: o reino de Deus está dentro de nós. Que reino de Deus é esse? É a nossa transformação diária para o bem. E aí vem os Espíritos no Evangelho e diz: como se reconhece o verdadeiro espírita? Pela luta que ele faz todo dia para vencer as suas más inclinações. Isso é a conquista do reino de Deus. Olha a boa nova. Olha a boa nova sendo conquistada por nós, ou sendo conquistada, não, sendo relembrada pelos Espíritos da mensagem de Jesus, para que nós compreendêssemos e nos iluminássemos aqui. Não são os atos exteriores que nós fazemos que constituem o reino de Deus em nós, mas a transformação que nós fazemos em nós e atingimos o exterior, o que está do nosso lado. E esse reino é conquistado em casa, é conquistado no trabalho, é conquistado na casa espírita, é conquistado na sociedade. Porque quando nós praticamos as leis divinas, os outros observam e olham em nós algo diferente. E esse algo diferente faz com que a gente seja um pontinho a ser olhado e a ser buscado. O porquê daquela transformação? A morte de Jesus, depois do seu ministério, ocorre de uma forma emblemática para nós. Jesus reúne os apóstolos no cenáculo e faz a última ceia. E sai dali, depois de mostrar quem seria o apóstolo que o trairia, ele vai para o Jardim das Oliveiras. Gente, imaginem um espírito puro como Jesus, que tinha conhecimento de tudo o que nos passava, tendo conhecimento de que em poucos momentos iria morrer. Ele vai para o Jardim das Oliveiras. Ele vai com 2 apóstolos, Pedro e Tiago, e pede para que eles entrem em oração, para que não caiam em tentação. E Jesus se ajoelha e entra em oração e diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E ele começa a suar sangue, o que os médicos chamam de hematridose. Ele começa a suar sangue. Vejam a angústia
Vejo a ansiedade de um espírito que já está visualizando o que ia acontecer momentos depois, que ele seria preso pelos guardas do Sinédrio, seria julgado, condenado e crucificado. Mas ele se deixa que tudo aconteça como estava escrito. Como estava escrito, não vinha alterar a lei. E Jesus é crucificado. Ao terceiro dia, acontece o primeiro grande ensinamento, que muitos de nós não se atêm da boa nova do Mestre. Muitos olham para Jesus ainda hoje pregado na cruz, colocam o crucifixo no pescoço ou em qualquer lugar e olham para Jesus pregado. Será que Jesus ainda está pregado na cruz até hoje? O que Jesus quis nos ensinar com a sua morte na cruz? O que ele veio nos ensinar com seus 3 anos de messianato? Ele veio modificar o nosso ser pelo seu exemplo. O seu exemplo arrastou a muitos, inclusive Pedro e João. Pedro e João, após a morte de Jesus, entravam no templo de Jerusalém para orar, na hora nona, 3 horas da tarde, como é costume dos judeus fazer as suas orações. E ao entrar no templo, à porta do templo estava um coxo, estava um homem aleijado desde o ventre da mãe, nasceu aleijado. E percebendo os 2 apóstolos, pedem para ele: dá-me uma esmola. Pedro olha para o homem e diz: não tenho ouro nem prata, mas tudo o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E o homem levanta e anda. Para muitos de nós, milagre. Para muitos que não conhecem a doutrina, é milagre. Milagre. Como é que um coxo, como é que um aleijado levanta e anda? A força do poder do ensino do mestre. Tenha fé, fides, fidelidade. Fidelidade a quem? A Deus. Creia que você tem poder e tem energia. E nós temos uma energia poderosa em nós. O nosso corpo é uma fonte de energia poderosa. A nossa mente é uma usina poderosa. Quando a gente acredita que pode, consegue vencer todos os obstáculos. Basta acreditar. E Pedro naquele momento acreditou. Levante e ande, o homem andou. Exemplo de quem? Jesus. Em nome de Jesus, o Nazareno. Mas o que significa a morte de Jesus na cruz? Ele estava preparando-nos para conhecer o futuro com o Consolador prometido. Jesus ao terceiro dia ressuscita, o que é considerado pela igreja cristã, ressuscitar e voltar no mesmo corpo. Isso não é possível, porque o corpo uma vez morto não pode mais abrigar um espírito, ele se deteriora. Isso chama-se materialização. Jesus retorna ao terceiro dia, aparece para Maria de Magdala, não aparece para um homem, aparece para uma mulher. E uma mulher que era mal vista na sociedade da época, porque todos a consideravam mulher da vida fácil. Mas Jesus aparece para Maria de Magdala e diz a ela: não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai. Quando ele aparece, ela comunica aos apóstolos e, mais uma vez, eles não acreditam em Maria. A boa nova transformava aquela mulher, que antes tinha uma visão equivocada da vida, numa mulher renovada e iluminada. Porque Jesus, ao retornar, mostrava para nós um dos postulados espíritas, que estão todos escritos na introdução do livro dos Espíritos, no item 6, a imortalidade da alma. Jesus mostrava: a morte não existe. Eu não estou pregado na cruz, eu estou vivo. Quem morreu foi o meu corpo. E é o que vai acontecer com todos nós. O corpo morre, o espírito não. O espírito permanece vivo. E Jesus, no Evangelho, vai mostrar mais 2 postulados claramente para nós. Todos aqui já devem ter ouvido falar da conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, doutor da lei. Nicodemos, conhecedor da Torá e integrante do Sinédrio, dos 70 anciãos que faziam parte do Sinédrio. Nicodemos procura Jesus à noite. Veja, não tive coragem de procurar Jesus de dia, com medo de ser reconhecido e ser considerado um dos seguidores de Jesus, porque ele era sacerdote. Então ele procura Jesus à noite na escuridão, escuridão procurando a luz. E aí ele diz: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Reconhece Jesus como mestre. Porque ninguém pode fazer o que fazes
se Deus não for contigo? E Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? É a reencarnação. Nicodemos, estudante da Torá, conhecedor da Torá, vai perguntar para Jesus assim, veja, não acreditou. Como pode um homem velho nascer de novo? Como pode, porventura, um velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Ele estava achando que nascer de novo era entrar com esse corpo velho no ventre da mãe. E ele já sabia que a reencarnação existia porque era cultuada e era pregada na Torá entre os judeus. Mas ele não sabia como se processava. Aí Jesus responde: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Água é matéria, Espírito é essência. A essência na matéria. Ou seja, a gente vem nem Espírito, na essência, na matéria. Tomamos um corpo quando existe a concepção. Jesus estava explicando o segundo postulado espírita, reencarnação. Mas tem um terceiro postulado, que está lá em João 14, 1,6. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Terceiro postulado espírita, pluralidade dos mundos habitados. Então Jesus estava preparando a humanidade para uma nova visão, para uma nova realidade, para uma nova mudança que aconteceria na mentalidade e nos corações, até então embrutecidos. E ele dizia: você não morre, você vai reencarnar enquanto for necessário, e você vai ser acolhido nas várias casas do Pai. E nós observamos isso e tornamos dogmas sem explicação, até que vem a doutrina e explica para nós que todos os planetas do universo são ocupados. Hoje a ciência é unânime dizer que existem várias galáxias, bilhões de planetas, todos eles habitados. E aí nós vamos entender a boa nova do Mestre. As palavras, cada uma das palavras ditas por ele ao longo dos caminhos que ele percorria, porque não tinha nada para escrever, ao longo das parábolas que ele proferia, porque era a maneira como era ensinado para os judeus, através de histórias contadas entre o povo com as coisas do povo. Essas histórias foram guardadas e tornaram-se retocáveis, vamos dizer assim, ou não modificáveis, melhor dizendo, e chegaram até nós como foram pronunciadas. E muitos de nós não compreenderam as parábolas e deixaram-nas passar. E hoje nós temos condições de interpretar o que Jesus quis dizer com cada uma das parábolas. O Evangelho, gente, é um edifício muito bem construído e que serve de alicerce ao Velho Testamento. O Velho Testamento foi colocado para nós como um alicerce de toda essa construção. E depois vem Jesus e constrói o edifício com o Evangelho com a Boa Nova com a modificação pela qual nós estamos passando. Hoje todos nós falamos em transição planetária, e muitos aqui ficam no medo, muitos entram em pânico. O mundo vai acabar? O mundo está acabando. Olha o Rio Grande do Sul, o mundo está acabando? Não está acabando. As transformações, elas são necessárias no campo físico, no campo moral e no campo humano. Nós precisamos estar preparados para entender o que isso quer dizer. Muitos não compreenderam o que a Covid quis dizer para nós. E nós perdemos várias pessoas amadas com a doença. Nós perdemos entes queridos com a doença. Perdemos entre aspas. Entes queridos durante a doença. Muitos, após a pandemia, entraram num processo de depressão. Entraram num processo de medo. Entraram num processo de pânico. E não conseguiram sair desse processo. Se retraíram dos seus ambientes de coletividade, saíram da casa espírita, saíram das casas religiosas, com medo do que poderia acontecer. Isso é o Apocalipse, vai acontecer o final do mundo. Mas aí nós começamos a imaginar, teria Deus determinado, dado a missão a Jesus de criar um planeta para ser destruído? E eu pergunto mais,
De que adiantaria destruir o planeta se todos nós somos espíritos imortais? Se a gente morre aqui, a gente continua vivendo. Se não vai encarnar aqui, vai encarnar onde? Em outro planeta. Então não tem sentido a gente raciocinar de que o mundo vai ser destruído para ser construído outro, porque esse planeta está em transformação. O que nós estamos observando é que a partir de agora a nossa consciência de ligação com a divindade tem que ser outra. E essa consciência implica em cuidar de nós, primeiro, reino de Deus, eu me transformar. Quando eu me transformo, eu entro em contato com a divindade, eu me ligo à divindade, eu compreendo a divindade. E quando eu compreendo a divindade, eu compreendo a sua criação. E a sua criação é tudo que nos cerca, inclusive a natureza. É a minha família, são os meus irmãos, são os pobres, são as coletividades, é o planeta inteiro. Então eu começo a mudar a mentalidade. A mentalidade passa a ser outra, não de destruição, mas uma mentalidade de preservação e de integração. Aí nós começamos a entrar numa transição que é mudança de psicosfera, dos espíritos que pensavam equivocadamente há algum tempo atrás e que terão que pensar com a mentalidade do que o Cristo ensinou. O amor, do que o Cristo ensinou, a humildade, o perdão, a oração. O Evangelho traz para nós essa boa nova, de nós olharmos para frente sem medo. A doutrina espírita traz a confirmação disso, porque quando ela responde de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, eu passo a não ter medo mais da morte. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu sou? Muitos de nós têm medo das coisas que não compreende. Quem não tem medo aqui de alma penada? Quem já ouviu falar em alma penada? Assim, você tem medo de entrar numa casa escura, abandonada, sozinho? Tenho. Você tem medo de alma penada? Tenho. Isso foi a crendice popular que colocou na nossa mente esse tipo de medo. E nós ficamos com medo. Tem medo de alma penada? A penada vai te pegar. Não é verdade? E nós começamos a ter medo. Aí Kardec vai perguntar na questão 134, que é a alma? E os espíritos respondem, um espírito encarnado. Ora, se você tem medo de alma penada, você tem medo de você mesmo. Eu tenho medo de mim mesmo. Porque a alma é o espírito encarnado. Então qual é a diferença entre eu, a alma, e os espíritos? É que eu tenho um corpo físico. Estou aqui encarnado no corpo físico. E o espírito tem outro corpo, que se chama corpo espiritual, que é o perispírito. Eu não os vejo. Muitos veem, são videntes e veem. Mas eu não os vejo, mas eles nos veem. Então eu tenho um corpo físico, um perispírito e uma alma, e um espírito, aliás, melhor dizendo. E os espíritos têm um perispírito e um espírito. Qual é a diferença entre nós e eles? Um elemento só, o corpo físico. Portanto, eles estão interagindo conosco e nós estamos interagindo com eles. Aí a morte perde sentido, porque quando eu digo perdi a minha avó, não perdi, ela perdeu o corpo físico e muitas vezes está do meu lado me auxiliando. Meu filho, não faça isso. Não sai, faça isso não brigue com a sua esposa. Aí você diz, eu vou brigar, não faça isso não, eu estou aqui no seu lado. Aí você diz, como eu queria que a minha avó estivesse aqui do meu lado. Aí ela diz, mas eu estou aqui do teu lado, meu filho. Você é que não ouve, porque você não tem ouvidos de ouvir, não tem olhos de ver. Mas quando a gente se liga na coisa espiritual, os indícios dados pela intuição, ensinados pela boa nova, começam a aparecer. Quantas vezes alguns de nós não foi fazer alguma coisa, não foi sair para algum lugar e ver aquela intuição, não vá, não saia, não vá agora. Nós materialistas vamos dizer, isso é uma coisa, eu não vou agora, eu tenho um compromisso, eu tenho que ir, eu não posso faltar. E você se liga nas coisas da matéria e vem de novo a intuição, não vá agora, não vá hoje. E você não dá ouvido e vai embora. E às vezes acontece um acidente, às vezes acontece um infortúnio, às vezes acontece algo que poderia ter sido evitado se você tivesse ouvido. Mas quando a gente está ligado nas coisas do espírito, quando acontece isso, não vá. Aí você opa, isso não é meu. O que significa? O que está querendo dizer? Por que essa intuição? Por que essa mensagem? Então eu me ligo não nas coisas do mundo, mas nas coisas espirituais. E ao me ligar nas coisas espirituais, a resposta vem. Não vá, aguarde um pouco, dê um tempinho. E você começa a entrar no espiritual. Você sai das coisas do mundo e entra nas coisas do espírito. O que acontece quando a gente sai
do mundo material e entra no espírito, nós nos conectamos com o Criador. E aí começamos a usufruir das benesses da boa nova ensinada pelo Cristo. Uma delas é a oração. Qual foi a oração que Jesus nos ensinou? Pai Nosso. O Pai Nosso. Quando a gente ora, nós nos ligamos às esferas superiores, mas não é oração decorada, de 50 páginas, que você vai fazer 10 minutos de oração. Não, é uma oração sim, de coração, que muitas vezes se resume a uma palavra: Pai, me ajuda. E você está pedindo e está em conexão com o Criador. E Jesus ensinou a oração maravilhosa: Pai Nosso que estás no céu. Começou reverenciando quem? O Pai. Pai Nosso que estás no céu. E continuou ensinando para todos nós como é que se conversa com o Pai. E ele ensinou mais: você com a oração se conecta em espírito a espírito, e ao fazer isso, você compreende o que você está sentindo, o que você está passando, não como uma vítima, mas como alguém que está passando por um ensinamento. Aí eu começo a compreender a finalidade do sofrimento, ensinada pelo mestre. Não, você não veio para cá para sofrer, você veio aqui para aprender. E para aprender, muitas vezes, a gente tem que sofrer. Quantas vezes a gente foi para a escola e estudou uma determinada disciplina? Por exemplo, eu tenho afinidade com matemática, mas o Flávio não tem. Aí o professor de matemática ia colocar aquelas fórmulas, equação de segundo grau, eu falava: meu Deus, você reprovado, não consigo. Aí pede para o de lá: tu me ajuda aí, como é que faz isso aqui? Como é que eu resolvo o X da equação de segundo grau? E aí foi ajudado e sofreu, mas passou. Era necessário aquele conhecimento para a vida futura dele. Por quê? Ele iria galgar mais à frente uma faculdade que exigiria um conhecimento prévio. Nós passamos pela mesma coisa. Como é que a gente vai conseguir aprender a amar se nós não soubermos amar? E muita gente diz: você ama? Amo. Como? Você ama como Jesus amou? Não. Jesus era um espírito puro. Como é que eu vou amar como Jesus? Aí vem os Espíritos, um livro, Pensamento e Vida, no capítulo 4, e diz o que é o amor de Jesus. Os teólogos, estudiosos, filósofos, pegaram esse amor e transformaram em 4. Os gregos são mestres em colocar nomes bonitos para traduzir o amor. Eles começaram assim: o primeiro tipo de amor é amor eros, que é o amor egoísta, é meu. Essa garrafa é minha. Aí ele pede: me dá essa garrafa aqui. Dou: não. Me empresta teu carro para eu ir por... Meu carro? Meu não. Compra um. Ou vai de moto, ou então pega o Expresso Canelinha. Meu carro tu não pega. Então esse é o amor eros. É o amor individual, é meu individual. Isso acontece conosco na vida moral, trazendo material moral, tem. Essa daqui é a minha esposa. É minha. De mais ninguém. Esse é o amor egoísta. Esse é o amor que traz dor. Porque muitas vezes, aquela esposa ou aquele marido, de ambos os lados, são tolhidos um pelo outro. Existe o quê? O ciúme. E o ciúme traz o quê? Dor. Traz sofrimento. Aí os gregos passaram: vamos sair do amor eros e vamos entrar no amor estorge. O amor estorge é o amor de pai para filho. De pais para filho. Aí você diz, pergunta para a mãe: quem você ama mais? O teu marido ou o teu filho? Quem você ama mais? Não tem dúvida, eu amo mais o meu filho. Aí a doutrina espírita vem mostrar para a gente que existe um equívoco nesse pensamento, que não é amor que Jesus ensinou. Por quê? Vamos supor que você tem marido, mulher e um filho. Os 3 morrem. Lá no plano espiritual, a mulher é planejada, a mulher vai encarnar de novo. O filho vai encarnar em seguida e vai casar com a mãe. E quem vai receber de filho é o quê? O marido. Quem você ama mais agora? Perceberam que as coisas mudam de posição? Eu estou filho. Eu estou marido. Mas na próxima encarnação eu posso estar o quê? Eu posso estar marido, eu posso estar filho. Então essas coisas, essas construções se desfazem quando a gente compreende a doutrina espírita. E aí qual a resposta? Você ama mais seu filho ou seu marido? Eu amo igual, só que com situações diferentes. Ele é marido e você é filho. Você não pode ser igual ao marido,
Mas o amor tem que ser o mesmo. Por quê? Na próxima encarnação, meu filho pode ser meu marido pode ser meu filho, ou minha filha. Aí os gregos vão mais à frente. Não, nós temos um amor agora mais robustecido, mais purificado que o amor filo. O amor filo é aquele amor para todos, mas que não estende. É o amor do meu grupo. Por exemplo, meu grupo familiar, o grupo aqui do Centro Moacir. Eu amo a todos que estão aqui, mas se alguém de fora vier, esse não entra no meu pacote de amor. Esse vai ter que me conquistar primeiro. Esse amor ainda não é o amor que Jesus ensinou, mas já se aproxima. Por quê? O amor seguinte é o amor ágape, é o amor extensivo a todos que não tem discriminação, que é o amor cuidar, que Emmanuel fala no Pensamento e Vida, capítulo 4. Amar é cuidar. Amar é cuidar. Aí a gente começa a perceber, quando você tem uma pessoa que você gosta, ela está passando dificuldade, você não cuida dela? Cuida. Isso é amor. Aí a gente vai começar a cuidar do filho, da esposa, do avô, da avó, da nora, do genro, e começa a expandir. Só que o nosso campo, nossa amplitude de amor é pequena ainda, é no núcleo pequeno. A amplitude de amor de Jesus é universal. É todo mundo. Mas quando a gente compreende que amar começando a amar esse núcleo, a gente começa a expandir. Eu amo o núcleo familiar, eu amo o núcleo de trabalho, eu amo o núcleo onde eu frequento. Esse ambiente começa a se expandir, esse meu amor começa a ser trabalhado. Aí quando você pergunta, você sabe amar? Sei, porque amar é cuidar. E quando a gente precisa do cuidado, não vai ser só um ente familiar que vai nos cuidar, às vezes é um amigo que vai ficar do nosso lado cuidando, não é verdade? Muitas vezes nós temos, como se diz o ditado popular, tem amigo que parece irmão. Eu tenho um irmão que não cuida de mim, com o qual eu não me dou, mas eu tenho um amigo que é o meu irmão do coração. É o cuidar. E aí vem Jesus trazendo a boa nova e ensinando. Venha, você não pode perder esse contato e essa fidelidade a Deus, mas você precisa praticar uma outra coisa para conquistar o reino de Deus, que é perdoar. Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7. 70 vezes 7 vezes, ou seja, sempre. Porque se você multiplicar 70 vezes 7, dá 490. Só que para cada falta, aí eu cometo uma falta com o Flávio. Perdoe 70 vezes 7. Mas eu cometi outra falta com o Flávio, mais 70 vezes 7. Aí eu cometi com o meu irmão aqui, mais 70 vezes 7. E assim você vai, então é perdoar infinitamente. Aí eu não consigo perdoar. Se você não guarda a mágoa do seu semelhante, você já está começando a prática do perdão. Porque você está olhando para o outro não como inimigo, mas como próximo. E aí vem o outro ensinamento de Jesus, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? O doutor da lei tentou Jesus. Como é que eu sei quem é meu próximo? Aí ele pegou uma parábola e trouxe para nós, a parábola do bom samaritano. Descia de Jerusalém para Jericó, um homem que foi assaltado, bateram, tiraram, maltrataram, deixaram jogado no meio da estrada. Passou um sacerdote, nem tocou. Passou um levita, nem olhou. Aí vem um samaritano que os judeus não gostavam e faz tudo. Acolhe, trata com óleo e vinho, coloca no cavalo e leva para uma hospedaria. E ainda paga. E diz, tudo que tu gastar a mais eu te pagarei quando retornar. Aí Jesus pergunta, quem é o próximo desse próximo? Aquele que, o sacerdote, o doutor da lei não podia dizer que era o samaritano, porque se ele dissesse ele estaria se contradizendo, porque não aceitava os samaritanos. O que ele diz? Aquele que teve mais misericórdia com os semelhantes. Então Jesus diz, vai e faça o mesmo. Então esses ensinamentos, gente, que o Cristo nos trouxe é o que tem que estar na nossa mente todos os dias. Todos os dias ao levantar, entre em prece, ore. Oremos e perguntemos diante da dificuldade, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria? Eu fui atacado, fui demitido, fui isso, fui aquilo outro, estou doente. O que Jesus faria no meu lugar? Será que ele me diria, se desespere? Quantos Jesus curou? Muitos, mas outros não foram curados. Aliás, ele nunca procurou ninguém para curar, sempre foi procurado. E nunca ele disse, eu te curei. O que ele dizia? A tua fé te curou. Porque ele sabia do nosso potencial, da nossa mente. Quando alguém procura outro com o intuito de receber algo, ele está tendo fé.
de que pode conseguir aquilo. Então, quando procuravam Jesus, o procuravam sabendo, tu podes me curar. Ele disse, não, que tu queres que eu faça? Queres que me cures? Aí Jesus, eu quero. E a pessoa te curava. Então, a tua fé te curou. Porque se você não tiver fé e não tiver aberto, não adianta você vir aqui receber o passe. Não adianta você ir ao médico e tentar se curar. O médico vai dar um remédio e você vai estar fechado para a recepção das coisas boas. Você vem tomar o passe, mas está com ódio no coração. As energias boas batem e voltam. Bate e volta, bate e volta, bate e volta. E você não aproveita nada, porque você está com o coração e com a mente fechados. Mente, leis de Deus. Coração, o sentimento de iluminação. Mente, coração, mente, coração. Você não está receptivo, não vai receber. O reino de Deus não entrou em você. Se o reino de Deus não entrou em você, o sofrimento vai continuar. Até que consiga quebrar o teu coração duro e dizer, agora que o teu coração foi quebrado, a dureza do teu coração foi quebrado, melhor dizendo, agora sim, as coisas boas podem adentrar. E aí nós conseguimos vencer as dificuldades. Muitas dificuldades. Eu conheci um amigo que fez 11 vezes vestibular de medicina. 11 vezes. Ele disse, eu vou ser médico. Aí todo mundo olhava para ele, cara, tu fez vestibular 8 vezes, reprovado 8 vezes. Falou, não tem problema, faço ano que vem de novo. Faço ano que vem de novo. Fez a primeira, a segunda, todo mundo desacreditando. Mas vestibular é difícil, é o mais concorrido, é muita vaga. Eu vou ser médico. Não interessa, eu vou ser médico. Botou o foco, eu vou ser médico. Fé, fidelidade, eu vou ser médico. Fez uma vez, duas, três. Na 11ª, o que aconteceu? Passou. Não desista. Passou. Hoje é médico. E um excelente médico. Um excelente médico. Eu gostaria de encerrar para vocês, para mostrar como a fidelidade a Deus é importantíssima quando a gente compreende os ensinamentos que Jesus nos trouxe. No Antigo Testamento tem uma passagem de Jó. Jó era um fiel servidor de Deus, que não se abatia com nada. Aí Satanás, vendo Jó, propôs a Deus o seguinte, o teu servo só te é fiel porque ele tem tudo. Ele é rico, tem mulher e tem filho. Permita-me tentá-lo e tirar tudo e eu vou te provar que ele não é fiel a você. Aí Deus disse, ok, concordo, só não podes matar ele. O resto pode fazer. Aí Satanás começa. Jó tinha 7 filhos, 10 filhos, 7 mulheres e 3 homens. Jó era dono de muitos bens no Oriente, que não é como nós aqui. O Oriente é representado por animais, por posses diferentes da nossa. Então, Jó tinha muito camelo, muita ovelha, muito boi, muitos escravos, muitas terras. E aí o que aconteceu? Satanás foi lá e atuou sobre os filhos. Com desastre, os 10 filhos morreram. Os vizinhos de Jó invadiram as terras de Jó e tomaram todos os bens dele, camelo, ovelha, boi, tomaram as terras, e Jó não conseguia reagir, porque toda vez que ele tentava, o pessoal fugia. Os escravos foram mortos, e os que não foram mortos foram tomados. A esposa de Jó adoece e morre. Jó olha para o céu e diz assim, Senhor, obrigado por me tentares. Nu vim ao mundo, nu retornarei ao plano espiritual. Está escrito lá no Antigo Testamento. Obrigado, Senhor, por me tentares. Obrigado, Senhor, por me mostrares que tudo que tenho foste tu que me deste e resolveste me tirar. Louvado seja o Senhor. Jó, nesse momento, estava doente. Raspou a cabeça, tirou as vestes. Raspar a cabeça, sinal de deferência dos judeus a Deus. Rasgou as vestes, ajoelhou-se e proferiu essas palavras que eu vos falei. Aí, Satanás... Deus estava junto de Jó, aí Satanás olha para Deus e diz assim, não consigo mais com esse homem, desisto. Desisto. Ele realmente é fiel. E Satanás se afasta e Deus concede tudo de novo a Jó. Concede novos bens, novas terras, novas ovelhas, novos que, uma nova esposa e os filhos reencarnam e voltam para a convivência com Jó. Vejam, que coisa maravilhosa quando a gente é fiel a Deus e compreende os ensinos da Boa Nova. Nada nos derruba. Nada. Pode vir a ventania, a gente é como o bambu. A gente enverga, mas quando a ventania passa, a gente volta para o mesmo lugar. Essa é a característica daquele que está com Jesus. Sempre. Enverga, mas não quebra.
enverga, mas não quebra. Por isso nós estamos aqui. E eu queria agradecer a todos vocês pela paciência, pela boa vontade de me escutarem. Receba o nosso abraço e que essa mensagem que seja para todos nós de conforto, de fé, de luz, de esperança no nosso mundo, porque ele não está abandonado, está sob o controle de Jesus. Apesar de tudo nós estamos fazendo, mas nós chegaremos lá, juntos. Muita paz a todos.